Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha, a deputada Carla Zambelli teve seu nome incluído na lista de foragidos da Interpol. Apesar disso, a extradição para o Brasil ainda depende de outros fatores. Vamos conferir. A Interpol, Organização Internacional de Polícia Criminal, que atua em 196 países, atendeu ao pedido de Alexandre de Moraes e incluiu a deputada Carla Zambelli em sua lista de difusão vermelha. Com essa inclusão de Zambelli, todos os 196 países que fazem parte da organização podem efetuar a captura da pessoa procurada, diferentemente de outros casos onde foi solicitado a inserção de brasileiros à lista da Interpol, que por sinal foram negados. Este caso de Zambelli é diferente, porque ela foi condenada pelo STF. A deputada deixou o Brasil com destino à Itália após ser condenada a 10 anos de prisão por invadir os sistemas de Conselho Nacional de Justiça e pela inserção de documentos falsos, incluindo mandato de prisão falso contra o próprio Moraes no Banco Nacional de Mandados de Prisão. Zambelli argumentou que um dos motivos para sua partida seria o fato de se sentir protegida por ter cidadania italiana. Apesar deste argumento da deputada, a Constituição italiana não impede que o país extradite cidadãos italianos. Porém, há de se considerar que a Itália é governada pela primeira-ministra de direita, Giorgia Meloni, vista por analistas como próxima de Jair Bolsonaro, e é nisso que Zambelli se apoia. Com a condenação pela invasão aos sistemas do CNJ, Zambelli deve perder o mandato e ficar inelegível por 8 anos. E olha só, a pesquisa Quaest, divulgada hoje, apontou que a maioria dos eleitores está cansada da polarização. Segundo o levantamento, mais de 60% são contra Lula e também Bolsonaro para 2026. A nova pesquisa encomendada pela Genial Investimentos revelou que 32% apoiam candidatura de Lula à reeleição. Outros 26% disseram que Bolsonaro deveria concorrer, mesmo estando inelegível, ao mesmo tempo em que 66% dos brasileiros são contra a candidatura à reeleição de Lula em 2026, enquanto 65% consideraram que Bolsonaro também não deveria concorrer e apoiar outro candidato. O ex-presidente está inelegível pela Justiça Eleitoral até 2030 e não pode se candidatar na próxima disputa presidencial. O levantamento também perguntou quem deveria ser o candidato da direita se Bolsonaro não for candidato. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com 17%, e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, com 16%, empataram dentro da margem de erro. Em seguida, apareceram Ratinho Júnior, com 11%, e Pablo Marçal, com 7%, e Ronaldo Caiado, que apareceu com 5%. A pesquisa ouviu 2.004 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 29 de maio e 1º de junho. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou menos, e o nível de confiança é de 95%. Olha, e ainda falando de eleições, a PEC que tramita no Senado e propõe o fim da reeleição para prefeito, governador e presidente continua causando muita polêmica. O repórter Wellington Pael conversou com um especialista no assunto e vai trazer agora mais informações. Se aprovada, a proposta de emenda à Constituição de 2022 poderia mudar completamente o sistema eleitoral brasileiro. O texto, que já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, agora está em discussão no plenário do Senado. A PEC prevê acabar com a reeleição para presidente da República, governadores e prefeitos. No caso do Legislativo, a reeleição seguiria permitida, ou seja, deputados federais, estaduais, distritais, senadores e vereadores poderiam se candidatar. Outra mudança é sobre o tempo do mandato, que deixaria de 8 anos para senadores e 4 anos para os demais e passaria a ser de 5 anos para todos. Além disso, o projeto estabelece a unificação das eleições municipais e gerais a partir de 2034. O argumento de quem defende as medidas é a redução nos custos para a realização de eleições a cada 2 anos e uma maior estabilidade ao sistema político. Mas existem detalhes que seguem gerando discussões. Depende como você olha isso. Por exemplo, o mandato de 5 anos para prefeito, 4 anos é pouco. Ok, mas esse prefeito não teria direito à reeleição. E se você escolhe um mau prefeito? Você, eleitor, trocaria esse mau prefeito por um outro em 4 anos. Agora, com 5 é 1 ano a mais. É uma primeira situação. Com relação ao Senado,
O Senado é um tanto quanto diferente, porque ele vota matérias diferentes da Câmara dos Deputados, por exemplo, e aí vai diminuir o tempo do senador de 8 para 5 anos. Claro que ele teria direito à reeleição, mas será que os senadores que vão votar essa matéria, eles concordariam com isso ou não? Ou esse mandato seria de 10 anos, como é o dobro dos demais mandatos, porque hoje o mandato de um deputado federal, por exemplo, é 4 anos, um deputado estadual, do senador é de 8. Então, por que então baixaria para 5? E o de deputado federal ou estadual continuaria com 4, já que eles podem ter várias reeleições sucessivas? É um assunto que tem que ser discutido e isso, com certeza, vai ser motivo de mudança lá nessa proposta de emenda à Constituição. Eu, particularmente, acho muito difícil, na atual conjuntura política brasileira, esse assunto avançar. Outro aspecto que tem gerado controvérsia é a tramitação da PEC em regime de urgência, ou seja, discutir com mais pressa um assunto que promove mudanças tão profundas no sistema político. Causa estranheza porque a própria PEC, ela alonga essas eleições, como, por exemplo, prefeito que tomou posse agora em 2025, ele pode buscar uma reeleição. O governador que vai tomar posse em 2027, ele pode tentar também uma reeleição. E essa unificação seria só lá em 2034, ou seja, existe um tempo muito grande para você discutir. Então, não há uma necessidade de urgência. E eu entendo também que essa urgência vai ficar para trás. Na minha concepção, esse assunto vai ser deliberado só a partir de 2027, porque o ano que vem nós temos eleição. E é um assunto muito delicado para você levar a público ao eleitor e explicar quais seriam as vantagens e as desvantagens de uma eleição unificada. O Brasil vive de fatos políticos. A política vive de fatos políticos. Eu entendo que essa proposta, a emenda à Constituição, pode fazer com que outros assuntos considerados mais importantes por alguns setores fiquem deixados de lado. A proposta ainda precisa passar por 2 turnos de votação no plenário do Senado. Para avançar, é necessário o apoio de pelo menos 49 dos 81 senadores. Se aprovada, a PEC deve ser encaminhada para discussão na Câmara dos Deputados. Olha, a eleição é um assunto que causa muita polêmica e que interessa para muita gente. Então, para falar mais sobre isso, nós vamos conversar hoje com 2 especialistas. O primeiro deles, né, é o Murilo Medeiros, ele que é cientista político da UNB, a Universidade Federal de Brasília. E o outro é o Lucas Fernandes, ele que é coordenador de análise política da BMJ Consultores e Associados. Bom, primeiro, então, quero cumprimentar os nossos convidados. Boa tarde, Murilo. Seja bem-vindo aqui ao nosso jornal. Boa tarde, Kleber. Boa tarde, Lucas, a todos que nos assistem. Prazer enorme participar do programa. Prazer é nosso e boa tarde para você também, Lucas. Aliás, obrigado aí por aceitar nosso convite, Lucas. Boa tarde, Kleber, Murilo. Um prazer estar falando com vocês. Olha, então eu peço, né, que a resposta de vocês é muito importante para a pessoa que está em casa formar a sua própria opinião no momento, né, que ela é bombardeada nas redes sociais. Então, primeiro eu peço para que cada um analise os resultados dessa pesquisa que foi divulgada hoje. O primeiro item é o seguinte: a pesquisa apontou uma disputa no segundo turno entre o atual presidente Lula e 5 nomes da oposição, sendo um deles o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, primeiro, Murilo, qual a avaliação que você faz desse tópico da pesquisa? Olha, Kleber, a fotografia da pesquisa Genial Quest é muito crítica para a reeleição do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Suas chances de reeleição são factíveis, mas os números revelam que o cenário é nebuloso e acende um sinal amarelo para toda a sua equipe que almeja, né, disputar a reeleição em 2026. Pela primeira vez, Lula aparece empatado com 5 nomes, né? Na pesquisa anterior, ele só aparecia empatado com Jair Bolsonaro, que está inelegível. Mas essa pesquisa ele faz com que a impopularidade de seu governo comece também a respingar
no seu potencial eleitoral. E os números, olhados de forma muito detalhada, revelam que a taxa de rejeição ao presidente Lula vem crescendo mês a mês. Em janeiro, para se ter uma ideia, dos brasileiros que conheciam Lula, 49% diziam que não votariam nele. Agora, na pesquisa de hoje, esse número subiu para 57%, ou seja, em um intervalo pequeno, um aumento de 8 pontos percentuais da taxa de rejeição. E outro ponto que chama a atenção é que nomes que almejam concorrer na eleição para a presidência da República, sobretudo de governadores de estados ali bem avaliados, como Ratinho Júnior, Tarcísio, Ronaldo Caiado e Eduardo Leite, todos eles cresceram nessa pesquisa. São nomes que, a nível nacional, ainda são desconhecidos, mas com o passar do tempo, eles vão aparecendo mais na imprensa, vão aparecendo mais a nível nacional e vão ganhando volume. Então, é uma pesquisa que acende um sinal amarelo para o Palácio do Planalto, para as chances de Lula conseguir a reeleição e, sobretudo, um dado, como eu mencionei no início, que é muito crítico, que é o aumento da taxa de rejeição do atual presidente da República. O seu governo, que passa por dificuldades econômicas e também no campo social, de falta de conexão com o eleitor, começa agora a ver esse rescaldo da impopularidade do seu governo sendo transferido para o seu potencial eleitoral. E agora, então, eu passo a palavra para o Lucas Fernandes. Por favor, Lucas, faça a sua análise. Bom, de fato essa pesquisa ela cristaliza, né, que nesse momento não há favoritismo do mandatário, que é o presidente Lula, nessa disputa às eleições. A gente tem mais de um ano até o pleito, então o jogo pode virar bastante. A gente trabalha também nesse momento com um cenário de muita incerteza no campo da direita, já que o Bolsonaro segue sendo o nome mais reconhecido, mas como a gente sabe, ele está inelegível, outra figura desse campo vai ter que disputar a eleição, então é um cenário um tanto quanto complexo. Eu destaco aqui alguns outros números, né? O primeiro deles é de que a gente tem 66% dos eleitores dizendo que são contrários à candidatura do Lula, mas ao mesmo tempo nós temos 32% dizendo que sim, Lula deveria se candidatar. Isso de uma maneira mostra que o piso do Lula não variou muito. Quando a gente olhava, por exemplo, lá em 2018, quando era o Lula o político inelegível, ele também, a essa altura do campeonato, pontuava ali cerca de 30% das intenções de voto espontâneas, né? Então dá para avaliar que, de alguma maneira, não há uma ruptura total desse piso de candidatura, de intenção de voto do Lula. O grande dado dessa pesquisa mostra que quando a gente olha para o eleitor mais moderado, aquele eleitor que avalia o governo como regular ou que não se identifica como petista, aí sim há uma debandada clara da candidatura, e que é um sinal de alerta para o governo. Vale lembrar que desde que a gente teve o Instituto da Reeleição permitido no nosso sistema eleitoral, os presidentes eles acabaram tendo muita vantagem, a máquina pública ela dá muitos incentivos e a gente teve na última eleição a ruptura dessa regra, que foi quando o Bolsonaro não conseguiu se reeleger. Lula, nesse momento, parece estar caminhando para uma trajetória parecida, mas como ainda tem o controle da máquina pública, a gente ele tem margem para, de alguma maneira, tentar reverter esse dado. O que não, nesse momento, parece que é o cenário mais provável, já que a gente vê o governo passando semana após semana, tendo que ser muito reativo ao noticiário, não conseguindo trazer boas notícias e fazendo vários recuos, né, de uma maneira quase que refém das notícias, sem conseguir transmitir bons indicadores, boas políticas e sempre correndo atrás do prejuízo. Esse é um ponto que chama a atenção. Já quando a gente olha para o campo bolsonarista, acho que vale também a gente destacar esse elemento de que outras figuras
que são, sim, de alguma maneira mais próximas ao Bolsonaro, começam a se cacifar e a ter um percentual de voto parecido com a intenção de voto de Bolsonaro. Isso significa, em primeiro lugar, que cresce a rejeição do governo, então o sentimento imperante é de votar no candidato que se contrapõe a Lula, né? Então a gente vê esse cenário de empate ali em quase todos os cenários em que o Lula disputa, mas ao mesmo tempo isso pode significar que o Bolsonaro deixa de ser um cabo eleitoral tão significativo assim. Ele com certeza consegue dialogar com muitos eleitores, ele é a liderança mais nacionalizada da direita, só que o crescimento de figuras como Tarcísio, Ratinho e até mesmo Eduardo Leite, que desses 3 nomes é o menos colado a Bolsonaro, mostra que o sentimento de rejeição ao governo cresce de maneira tamanha que a gente não está falando mais de uma eleição entre a aversão ao bolsonarismo ou ao lulismo. A gente fala de uma eleição de apoio ao governo ou um sentimento anti-governo. Isso pode favorecer que algumas dessas candidaturas da direita consigam se cacifar mais sem estar necessariamente colado ao Bolsonaro. E isso, é claro, não é um bom sinal para o ex-presidente, que passa nesse momento por um momento delicado da investigação e que precisa manter esse capital político junto ali aos candidatos da direita para conseguir se fortalecer e vender caro o seu apoio nas eleições do ano que vem. Correto. E outro detalhe que chamou bastante atenção nessa pesquisa é que 66% dos entrevistados são contra a candidatura do Lula e 65% contra a candidatura do Bolsonaro. Então, eu novamente faço a pergunta para os dois especialistas. Esses números indicam que o eleitor já se mostra cansado dessa polarização? Primeiro, por favor, professor Murilo. Esse retrato mostra uma rejeição consolidada dos dois polos políticos. Hoje, para você adotar o discurso anti-Lula na eleição, como revela a pesquisa, o candidato já sai com 40% de intenção de voto. Já o anti-Bolsonaro tem um potencial de atingir 45%. Então nós temos, dos dois polos políticos, uma certa fadiga de material e um desgaste de imagem enorme, tanto de Lula como de Bolsonaro. Na última eleição municipal, nas grandes cidades, nos 103 maiores colégios eleitorais do país, 70% dos municípios foram vencidos por nomes de perfil mais moderado, de centro, ou centro-esquerda, ou centro-direita. Então, na própria eleição municipal, nas grandes metrópoles, o eleitor rejeitou a radicalidade ideológica. E, entre um nome mais radicalizado e mais moderado, o eleitor brasileiro optou por um nome mais moderado. Esse retrato de que 66% dos brasileiros não querem que Lula dispute a reeleição e 65% dos brasileiros querem que Bolsonaro apoie outro nome, isso reflete um anseio da sociedade em furar essa bolha da polarização que marcou as últimas campanhas no Brasil, a última década no Brasil, e isso abre uma janela de oportunidade para 2026, né? Sobretudo para esses nomes, esses nomes do campo da centro-direita que começam a despontar nas pesquisas de intenção de voto. Por exemplo, Tarcísio, governador de São Paulo, em janeiro, ele tinha 26% de intenção de voto apenas. Hoje está com 41%. E Lula com 40%. Então, Lula com 41%. Então, só um ponto de diferença entre os dois. Um crescimento também de Ratinho Júnior do Paraná, Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, Ronaldo Caiado de Goiás. Então, a concorrência nesse campo da centro-direita, nesse campo mais conservador, aumentou muito. O desafio é unificar esse grupo e, sem dúvida alguma, o governo que passa por percalços, né, na sua governança interna, na relação com o Congresso e também no campo econômico, vai ter que redobrar seu esforço porque é uma corrida contra o tempo, né? Estamos a menos de 15 meses do início do processo eleitoral e o retrato da pesquisa revela que o eleitor está órfão de um nome que possa aliar um discurso de mudança aliado a valores, mas com um discurso mais moderado.
uma vontade de superar essa polarização, tal como vimos na última eleição municipal dos grandes centros urbanos. Correto. E agora, então, eu peço para o Lucas Fernandes fazer uma análise sobre essa questão da polarização, por favor. Bom, de fato, eu concordo com o Murilo quando a gente pensa, né, que esses candidatos, tanto Lula quanto Bolsonaro, eles trazem consigo uma rejeição muito grande. Quando a gente pensa no sentimento antipetista, no sentimento antibolsonarista, eles são forças muito significativas. E por isso até que dá para a gente dizer que as eleições de 2022 foram uma grande eleição do veto, né? Quem queria vetar o Bolsonaro de ter um novo mandato, quem queria vetar o Lula de voltar ao governo. Quando a gente olha ali para o segundo turno, foi muito uma disputa de quem é mais rejeitado. Pensando nesse cenário, né, onde as rejeições se mantêm, para a gente pensar num caminho onde essa fadiga à polarização se reflita num posicionamento do eleitor de ir contra Lula e contra Bolsonaro ao mesmo tempo, a gente precisa ter opções na mesa. E nesse momento, não me parece que a gente tem lideranças partidárias de grande estatura, políticos que estão tentando se projetar nacionalmente, saindo da sombra desses dois candidatos. Quando a gente pensa no nome do Tarcísio, Ratinho Júnior, Romeu Zema, são figuras que não se colocam ostensivamente nesse momento como pré-candidatos. Todas as vezes que o Tarcísio, por exemplo, é questionado sobre disputar ou não a eleição, ele sempre reforça que ele é apadrinhado político de Bolsonaro e que ele vai apoiar o Bolsonaro em qualquer circunstância. Então não dá para imaginar que num cenário onde eventualmente o Tarcísio se lance candidato, ele estaria sendo um candidato anti-polarização ou anti-bolsonarista. Ele muito provavelmente estaria vindo apadrinhado pelo presidente Jair Bolsonaro. E esse é o grande dilema desses candidatos que estão no espectro da direita e que tentam se cacifar. Eles não podem, nesse momento, abrir mão, abdicar de um apoio do Bolsonaro, porque ao mesmo tempo que tanto Lula quanto o Bolsonaro trazem muita rejeição, eles também trazem apoiadores fiéis que podem ser o suficiente para levar esses dois candidatos, no caso o Bolsonaro vai estar inelegível, mas o candidato apoiado pelo Bolsonaro, para o segundo turno. Então, para a gente falar que a gente está caminhando para um cenário onde a população vai dizer um não para a polarização, a gente precisaria ter outros nomes na mesa, um movimento mais coordenado, um elemento que não me parece muito provável. Então, a gente, como eu falei, né, a gente tem mais de um ano até as eleições, muita água pode rolar, a gente pode ter novos candidatos se apresentando, mas nesse momento fica difícil de imaginar que um candidato ali, seja Lula ou seja alguém apoiado por Lula, e do outro campo um candidato apoiado por Bolsonaro não conseguiria se cacifar para chegar no segundo turno, né? Seria interessante que as próximas pesquisas saíssem com um cenário de primeiro turno, porque a gente teve nessa pesquisa Genial Quest foi cenários de segundo turno separados. Seria interessante a gente observar, por exemplo, se o eleitor tivesse a opção de votar em Bolsonaro e Tarcísio, em quem ele votaria. Aí sim a gente começaria a ter um pouquinho mais de indícios de se há um descolamento, se esse sentimento de rejeição à polarização pode sim se converter no fortalecimento de uma candidatura de terceira via. Correto? Então eu quero agradecer nossos dois convidados por essa conversa que, como eu disse, ajuda muito o nosso telespectador a formar uma opinião sobre o assunto. Então, primeiro, né, eu quero agradecer o professor Murilo. Professor, muito obrigado aí pela sua participação. Obrigado, Kleber. Foi um prazer participar do programa. Prazer é nosso. E muito obrigado também ao Lucas, que acrescentou muito a esse debate. Muito obrigado, Lucas. Obrigado, Kleber. Um prazer participar. Grande abraço. Bom, vamos mudar de assunto agora e vamos para o Rio de Janeiro. Olha só, que tem uma notícia hoje que causou indignação em muita gente. Isso porque, olha só, um motoboy, ele teve o pescoço cortado por uma linha de pipa lá no Rio de Janeiro. E o ferimento só não foi mais profundo porque ele conseguiu tirar a linha a tempo. Veja agora na reportagem do Anderson Nascimento. Um motociclista foi atingido na última segunda-feira por uma linha chilena, enquanto passava pela linha amarela na Praça do Pedágio, na zona oeste do Rio. Segundo o mototaxista Luan Mota, a linha o atingiu por volta das 4h30 da tarde. Em um vídeo, a vítima explica que estava sem antena corta-pipa e que depois do acidente colocou acessórios de proteção. Ele ainda
faz um alerta aos colegas. Mas é um perigo. Fica de alerta aí para todos os motoboys, para sempre ter uma antena na moto, porque a gente não pode brincar com essas coisas. Dados do Linha Verde, programa do Disque Denúncia, mostra que nos 5 primeiros meses de 2025, o programa já recebeu o dobro de denúncias dos locais de fabricação, comercialização e utilização de cerol e linha chilena. De janeiro a maio deste ano, foram mais de 390 denúncias no estado do Rio. A Lança, concessionária que administra a linha amarela, informou que nos últimos 5 anos foram registrados 49 acidentes com linha de pipa na via. E por conta dos acidentes, a empresa promove, por meio de parcerias, atividades educativas para conscientizar sobre o uso delas e distribui antenas anti-linhas de pipa. Isso aí, essa edição fica por aqui e a gente encerra com imagens da cidade de São Paulo, que já está debaixo de uma forte chuva e, aliás, tem previsão de tempestade hoje. Ótima tarde e até mais.